Olá, tudo bem? Me chamo Vitória e hoje eu vou falar um pouco do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor Lima Barreto. Vou falar também um pouco do pré-modernismo, de Abdalá e Campanelli. Vou analisar 6 aspectos que serão a atualidade da obra, representação da figura feminina, sociedade de aparências, identidade nacional, crítica ao sistema político e os 3 fins de Policarpo. Sobre a atualidade da obra, o livro, por ser antigo, mas ainda remete muitas coisas de hoje em dia. Ou seja, muitas pessoas, como Policarpo, ainda passa pela mesma situação que ele passou antes e ainda passa hoje em dia. Sobre a atualidade, mesmo o livro sendo muito antigo, ele ainda remete muitas coisas de hoje em dia. Isso é o que mostra também no texto pré-modernismo, porque os autores de lá mostram a realidade de hoje em dia. No caso, Lima Barreto. Por exemplo, o personagem Policarpo, ele é um homem cheio de boas ideias para o país, só que ele é esquecido, ele não é ouvido, ele quer valorizar a cultura brasileira e tal, mas, porém, a elite não dá ouvidos a eles. Chega a chamar até ele de louco, por ele querer usar a cultura do Brasil, mesmo aqui, sem querer usar as de fora. E assim, a gente vê muita coisa que acontecia antigamente, hoje em dia, acontecendo hoje em dia, como política, a desigualdade social, o preconceito com a cultura brasileira, e entre mais coisas. Por isso, o livro ainda se torna tão atual. Sobre a representação da figura feminina, as mulheres de antigamente, principalmente na obra, elas eram muito submissas. As mulheres tinham que ser submissas ao homem. Por exemplo, Adelaide, a irmã de Policarpo, ela foi criada naquele padrão de vida para quê? Para sempre ser submissa ao homem e sempre estar disponível aos afazeres dos homens. Pronto. Ela não se casou, porém ela ficou sempre dentro de casa, sempre cuidando das coisas de seu irmão. Ela nunca tinha uma voz ativa. Era sempre repreendida quando falava algo. Aí tem Ismênia também, que era aquela mulher que nasceu para se casar, embora não fosse o desejo dela, ela tinha que seguir aquele padrão que era das mulheres de antigamente, que sempre mulher tinha que casar, mesmo contra a sua vontade. E assim, isso mostra que a mulher tinha que ser discreta e obediente naquela época, né? E ela sempre tinha que ser ligada à casa e o marido. No pré-modernismo também mostra esses problemas sociais, inclusive o papel limitado da mulher. Também tem um papel importante nessa obra, que é Olga, a afilhada de Quaresma. Ela era criticada pelos homens daquela época. Por quê? Porque ela não tinha medo deles. Ela ia para cima mesmo. Ela tinha um certo tipo assim, uma certa autonomia. Ela não queria saber, ela enfrentava mesmo e os homens ficavam julgando, ficavam sem entender porque nenhuma mulher antes tinha essa autonomia, porque ela teria. Aí ela tem um papel muito importante porque ela não tinha medo, ela sempre queria estar no nível do homem. E assim, Olga mostra que as mulheres estavam começando a sair daquele papel possessivo de ser submissa aos homens e passando a ter um certo de autonomia. Só que o quê? Que ela ainda tinha um pouco de medo. Bom, sobre a sociedade de aparências, as pessoas querem mostrar ser uma coisa que não são. Por exemplo, no livro, a sociedade é muito preocupada com a imagem e com o que os outros vão pensar. Pronto, o personagem Policarpo, ele é considerado como louco por querer pensar diferente. Ele querer mostrar a realidade brasileira, aí ele é chamado de louco. Como, por exemplo, ele quer valorizar a língua tupi-guarani daqui do Brasil, e isso é motivo de uma piada. O povo começa a rir dele por ele querer valorizar realmente as culturas brasileiras. Ou seja, as pessoas preferem copiar as culturas europeias do que valorizar as do Brasil.
Aí, com isso, eles acabam escondendo a realidade brasileira. No texto Pré-Modernismo, os autores realmente querem mostrar a realidade brasileira, principalmente Lima Barreto, quer mostrar a realidade que passa no Brasil, não esconder, diferentemente de outros autores. Sobre a identidade nacional, Policarpo queria muito valorizar o Brasil. Ele acreditava que nosso país podia ser grande, bonito, apenas com a cultura daqui, sem copiar a cultura de estrangeiro, de outros. Por isso, ele prezava tanto, valorizava tanto a língua tupi-guarani, a agricultura, mas quando ele falava sobre isso, ninguém dava ouvidos a ele. Dizia que ele estava sendo um louco por querer dar valor às tradições do Brasil, às culturas brasileiras. No texto Pré-Modernismo também mostra essa busca pela a identidade brasileira. Os autores queriam realmente mostrar a realidade do Brasil, com a cultura, com seus problemas, isso com sua gente também. Porém, como eu falei anteriormente, as pessoas da elite não davam ouvido a esse tipo de pessoas que queriam mostrar que no Brasil tinha cultura, que no Brasil tinha riqueza e que dava para viver de boa com as culturas brasileiras. Mas, porém, as outras pessoas da elite lá de cima, de classe social alta, não davam ouvidos às outras pessoas. Como no livro de Policarpo. Policarpo queria mostrar para o povo da elite que dava realmente para viver com as culturas brasileiras sem trazer nada de estrangeiro, porém o povo da elite não dava ouvido a ele, chamou ele de louco. E isso é uma realidade de hoje em dia. Sobre a crítica do sistema político no Brasil, Policarpo acreditava que poderia mudar o país participando da política. Ele até se candidatou, ele até se envolveu com o governo, porém, quando ele foi denunciar as injustiças que estavam acontecendo, as coisas que ele estava, de horror que estavam acontecendo, ele foi simplesmente bajulado, foi exilado, foi preso e até morto por isso, porque ele queria denunciar as coisas que estava havendo no país, ele queria mudar o país, porém a elite não permitiu isso e acabou acontecendo o pior, que ele não foi escutado, ele foi preso e acabou sendo morto por querer mudar o país. No texto Pré-Modernismo, os autores começaram a criticar os políticos e os problemas do Brasil. É exatamente isso o que Lima Barreto faz. E por fim, os 3 fins de Policarpo. O primeiro é da cultura, que ele, como eu falei anteriormente, ele queria trazer a língua tupi, deixar como oficial do Brasil, porém ninguém deu ouvidos a ele. Quando ele começou a falar, o povo começaram a dizer que ele estava louco, aí colocaram ele no asilo, não acreditaram nele, ou seja, não estavam nem aí para ele, aí daí ele foi pro asilo, nem ligaram para ele. Aí o segundo fim é sobre a economia. Por quê? Porque a filhada dele, Olga, incentiva ele a comprar um sítio. Daí ele compra, aí ele quer investir naquele sítio. Aí ele investe naquele sítio, ele começa a plantar. Porém, como ele não tem um hábito, uma coisa sobre agricultura, ele acaba perdendo algumas plantações. Por quê? Primeiramente porque ele não tem um certo dom de trabalhar na roça. Aí ele começa do lugar dele limpar, ele começa até a cortar as plantas dele. E também os outros agricultores de grande posse, eles tinham muita plantação e eles estavam colhendo muito. Por quê? Porque eles colocavam veneno nas suas pragas, nas pragas que vinham, por exemplo, nas formigas. Aí as formigas morriam e não afetava sua plantação. Porém, Quaresma era tão fanático pelas coisas do Brasil que não queria usar nada estrangeiro em suas plantações e nem nada de veneno. Daí veio uma praga de formiga e infelizmente atacou a plantação de Quaresma e daí fez com que ele viesse a falir. Mas justamente por isso, aí ele procurou a ajuda do governo, porém ele não foi, mais uma vez, ele não foi ouvido, simplesmente ignoraram ele. Aí o terceiro triste fim é sobre a política, pronto, quando ele resolve escrever uma carta denunciando as injustiças para a elite.
Aí ele escreve uma carta e envia. Depois disso, a elite manda pegar ele. Ele vai preso. E é porque ele quer denunciar a injustiça que está acontecendo, as mortes, tudo que está acontecendo no país. Daí, o pessoal da elite manda buscar ele, prende ele e, por último, acabam matando ele. Por ele querer denunciar tudo o que está acontecendo no Brasil. Por ele querer mudar o país, ele acabou sendo morto. E assim, isso é uma realidade dura e cruel de hoje em dia, né? A pessoa, por querer o bem de outras coisas, acaba não sendo escutada e, na maioria das vezes, até sendo morto. Bom, e assim, o livro, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, com o texto pré-modernismo, ele se encaixa muito bem. Por quê? Porque cada um mostra a realidade brasileira, com seus problemas sociais, seus problemas políticos e seus problemas culturais. Ou seja, Policarpo é um símbolo brasileiro que acredita muito no país, acredita na mudança do país, mas que acaba sendo esquecido, exilado. O pessoal acaba não dando ouvido para ele. Bom, Lima Barreto, no texto pré-modernismo, ele foi um dos principais autores que realmente fez uma crítica à realidade brasileira, ele realmente quis mostrar a realidade. Aí, assim, por isso que o livro continua sendo muito atual hoje em dia. Por questões que nunca se acabou, como questões de política, uma briga enorme, questões de economia, cultura, questões sociais também. E o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado.